Vamos falar de STF. A gente talvez vive, e se a gente pegar a história, a filosofia a política e a teoria política, elas trazem alguns aspectos relacionados às mudanças comportamentais das estruturas de poder. A gente vem desde a época lá antes de Cristo, quando Platão já dizia sobre esses aspectos culturais, e a gente vem numa modelação que chega exatamente no que a gente está vivendo hoje. Esse conflito de poderes que talvez venha uma nova era filosófica da política. O senhor acredita que está uma bagunça e que, de fato, o STF hoje ultrapassou todos os limites que condizem com a realidade, a atividade e o que a Constituição prevê? Sim. O STF não é mais o Tribunal Constitucional. Ele é um grupo político com superpoderes e que ganha dinheiro, faz negócios e abusa das suas prerrogativas. E é um poder arrogante, um poder que não admite contestação. O que o Gilmar Mendes fez com o senador Alessandro Vieira é vergonhoso. Foi de uma indelicadeza, de uma agressividade gigantesca. A participação nesses escândalos de corrupção envolvendo ministros do STF é assustadora. E o correto, era eles pedirem afastamento, né? Mas eles não vão pedir, eles querem brigar. Essa é a parte mais maluca, eles querem brigar, eles querem contestar. Teve agora um videozinho que o Zema fez lá, um vídeo de IA, inofensivo. Aí o Gilmar Mendes, não, bota esse vídeo aí no inquérito das fake news. O Gilmar tá maluco, isso é maluco, isso é coisa de alguém que tá viciado em poder, que perdeu qualquer contato com a realidade. E como contém isso? O senhor, como pré-candidato à presidência, tem alguma resposta para isso? Porque se o Congresso seria responsável por realmente comandar essas discussões, levar em consideração impeachment, a gente não consegue. O senhor defende o impeachment? O senhor acha que isso vai acontecer no Brasil? Eu defendo o impeachment, mas com a direita sendo bolsonarista hoje, eu sou muito cético. Porque o maior abafador de crise com o judiciário é o Flávio Bolsonaro. E isso acontece porque o Flávio Bolsonaro foi salvo pelo Dias Toffoli e pelo Gilmar Mendes. Isso é nítido, isso aconteceu no ano de 2019, 20, 21, quando o Toffoli ele tirou as provas coletadas do COAF via uma ação do Flávio, o que beneficiou o Flávio e todos os outros envolvidos no Lava Jato que tinham provas obtidas pelo COAF. E depois, quando o Gilmar Mendes fez uma interpretação maluca sobre a legislação do foro privilegiado, dizendo que os crimes, ou eventuais crimes cometidos pelo Flávio, quando era deputado estadual, devem ser investigados pelo STF, dando a ele foro privilegiado, porque havia uma continuidade nos mandatos dele, que é uma invenção do Gilmar, apenas, vamos ser práticos, para beneficiar o Flávio. E o Flávio foi muito generoso, acabou com a Operação Lava Toga, foi generoso com todas as nomeações de ministros do STF do Lula agora. Então, eu sou muito cético em qualquer coisa muito agressiva vindo dessa turma. Mas nós vamos precisar fazer isso. Eu acho que não dá para falar em continuar com um ministro como Dias Toffoli ou como o Alexandre de Moraes da forma como está. Eles não querem sair, eles acham que nós temos que ver os negócios que foram feitos e as posturas recentes e achar que isso é normal. Existe isenção no STF ainda? Não existe nada. Está muito feia a postura do STF. O STF tem espírito de corpo. Na hora de dar bronca lá no Zema, primeiro, o que o ministro do STF está dando bronca num pré-candidato? Ele falou, não, olha, a gente ajudou ele lá numas dívidas de Minas. Então, diante de Deus, tem que ter dívida de gratidão com o tribunal? Que é isso que ele está falando. Ou seja, ele já confundiu completamente o que é uma Suprema Corte, que é uma Corte Constitucional numa nação, com um grupo político em que você tem dívida de gratidão, dívida moral. O senhor Gilmar Mendes está doido. Doido. E é doido de quem ficou apaixonado pelo poder. Está tanto tempo exercendo o poder que já nem sabe mais o que é certo e errado. Perdeu completamente o limite. Antes de encerrar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor fizesse uma leitura, um apontamento da sua leitura política, como pré-candidato à presidência, da família Bolsonaro. O senhor tem apresentado fatores que levam a possíveis irregularidades de gestão, de mandatos. E o senhor passa por um estado onde o senhor tem 3 nomes de Bolsonaro que podem concorrer. Jair Renan, possivelmente pré-candidato a deputado federal, Carlos Bolsonaro ao Senado, disputando inclusive com grupos políticos internos, e aí nós temos Flávio Bolsonaro à presidência. Como é que o senhor vê essa construção da família e exatamente também a vinda, tanto de Carlos para cá, quanto o Jair Renan? Se o senhor tem uma opinião formada também. Porra, de anos, né? Eu acho assim, cara, quando eu comecei o impeachment da Dilma, a gente achou que as pessoas iam despertar para os problemas do Brasil, iam lutar por causa, a gente cantava na Paulista, não temos bandido de estimação, e era pela causa, não pelo político. De repente, aquelas mesmas pessoas viraram puxa-saco de uma família desqualificada. E assim, eu entendo algumas pessoas que apaixonaram pelo Bolsonaro, porque nunca houve, dentre as opções político-eleitorais, alguém que dizia, enquanto discurso, o que o Bolsonaro dizia para os eleitores antipetistas.
eu sou como você, eu defendo Deus, família, pátria, eu sou de direita, eu defendo que bandido tem que morrer, vagabundo tem que se... E acabou. E isso ressoou, porque soou muito verdadeiro para as pessoas, muito. Mas quem conhecia o Bolsonaro na atividade política dele, sabia que o Bolsonaro só era um político do centrão, meio, vamos dizer, atrapalhado em termos cognitivos, ele nunca foi um sujeito muito inteligente. Mas tudo bem, a gente, né, beleza, ele ganhou a eleição e tal. Aí a gente descobre os escândalos de corrupção envolvendo o Flávio, e assim, não dá para falar que o Flávio não estava envolvido num escândalo de corrupção multimilionário, que era o da rachadinha. Em que lugar do mundo um funcionário saca 80%, 90% do próprio salário e manda para um chefe de gabinete, para um operador? Em que lugar do mundo que uma loja da Copenhagen começa a ter vários depósitos em dinheiro, supostamente comprando produtos, e a sazonalidade do chocolate, que é super forte, por exemplo, no mês da Páscoa, não existe, você, em outros meses fatura mais, e batem os depósitos com a retirada dos salários dos funcionários. Os funcionários não trabalhavam lá na Assembleia Legislativa, obviamente era um escândalo de rachadinha, tanto que não era só ele que cometia, era praticamente todos os outros deputados estaduais na Alerj. Aí esse cara tem um escândalo de rachadinha, e aí para salvar o filho, esse, que é o Flávio, do escândalo de rachadinha, o Jair destrói a Operação Lava Jato, faz acordos com o STF. Então, quando a gente percebe isso, não é apenas que ele é fraco, mas ele é corrupto e ele trai as pessoas, ele usa e trai. Assim como ele usou e traiu aquelas pessoas que foram para frente do quartel, o correto dele como líder era ele falar, saiam da frente dos quartéis, não corram esse risco. Eu estou indo para os Estados Unidos. Pô, ele foi para os Estados Unidos, para Miami, enquanto aquela galera ficou lá na frente do quartel, tomando chuva, passando Natal, achando que ia ter uma intervenção militar. Pô, isso não é coisa de líder. E é isso, é um cara fraco. Então eu não consigo admitir a liderança dos Bolsonaro. E sobre essa construção em Santa E Catarina? aí Santa Catarina. Pois bem, Santa Catarina é uma eterna bucha de canhão para os Bolsonaro. Assim como muita gente foi para frente de quartel aqui em Santa Catarina e foi largado, o estado de Santa Catarina é só usado como um estoque de votos por eles. Porque se o Carlos Bolsonaro tivesse preocupado em fazer mais uma cadeira no Senado para salvar o pai, concorria na Bahia, concorresse, vamos botar aí, no Distrito Federal, concorresse Rio Grande do Sul, né, junto com o Marcel, concorresse Pernambuco, ganharia, concorresse Rio Grande do Norte, grandes chances de ganhar, mas não, ele quer em Santa Catarina, porque é fácil. Mesmo tendo duas moças, uma moça e o Esperidião Amin, que são leais a eles e que iriam ganhar a eleição. Ele está indo roubar a vaga de outra pessoa simplesmente porque é fácil para ele. Assim como era fácil botar o Jean Renan, que nunca soube nada sobre Balneário Camboriú, ganha a eleição. E aí a galera de Balneário Camboriú ainda vai lá e vota no cara. Aí botaram um cara com graves problemas mentais, sendo vereador em Balneário Camboriú, que é isso. E vão botar ele com graves problemas mentais para ser deputado federal. Aliás, graves problemas mentais que o Carlos também tem, né? São duas pessoas muito atrapalhadas do ponto de vista cognitivo. E aí o que acontece? Pô, não tá claro? Assim como o Bolsonaro usa e abusa dos seus seguidores, dos seus aliados, ele está usando e abusando do estado de Santa Catarina. Santa Catarina entregou tudo para ele, entregou voto, apoio, caravana, doação, apoio quando ele perdeu a eleição. E o que Santa Catarina teve de volta? Teve as estradas durante o governo dele? Houve essa chuva de obras aqui? Houve nada. A maior parte das estradas continua no mesmo estado de perdição. As obras do PAC da Dilma, lá que ligavam o Oeste, os entroncamentos, tudo assim, até hoje, eu até filmei ali. As obras estão rodando até hoje. Não teve nada disso. As obras lá ligando Blumenau, a região de Blumenau até o porto de Itajaí, voaram? Não voaram, não teve nada. A Santa Catarina é apenas usada como estoque eleitoral. E aí eu acho isso uma relação abusiva. Eu não consigo acreditar num tipo de relação política em que o líder faz isso com os liderados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.